Aproveitando esse momento importantíssimo da cena brasileira, que são o momento das eleições, e dando um pouco mais de função ao vereador, que é uma figura que realmente tinha que se engajar mais no processo, ser mais protagonista de ajudar o país, né? Eu diria que tanto eles quanto os prefeitos deveriam pensar, como você sugeriu, 3 questões fundamentais. Curtíssimo prazo, respostas ao impacto financeiro, essa situação, como sair desta situação encalacrada, não só causada pela pandemia, como também já vinha se manifestando nos últimos 10 anos na questão do financiamento do setor. Ponto. É muito abrangente, tem que se pensar, tem que se discutir, mas tem que estar com o peito aberto para esse debate. Segundo, redefinir o transporte público. Redefinir o transporte público, pelo amor de Deus. Você imagina se na virada do século XIX, século XX, com aquelas carruagens todas, nós estivéssemos aqui discutindo como melhorar o calçamento para o cavalo escorregar menos, e o motor a combustão já estava aparecendo, o motor elétrico dos bondes já estava aparecendo. Então, redefinir o transporte público, dando a ele mais flexibilidade, aprender a fazer o gerenciamento da demanda, é repensar as cidades, o uso e ocupação do solo das cidades, fortalecer as subcentralidades, fortalecer os bairros, fortalecer os entornos, levar emprego para as diversas áreas da cidade e que a população também se conscientize disto. Eu vejo muita população pedindo, com razão, eu quero escola, eu quero centro de saúde, eu preciso de asfalto, eu preciso de... mas ninguém pede, eu quero emprego aqui no bairro. Tem, sim, senhor, que dar também incentivos fiscais para que os empreendedores façam os seus empreendimentos também fora das regiões centrais ou fora de alguns nichos industriais de cidades. Então, é repensar as cidades, redefinir o transporte público e, no curtíssimo prazo, dar respostas ao financiamento do setor. Cláudio, agora está com você. Infelizmente, o Jurandir monopolizou as 3 coisas inevitáveis. Ou seja, não há dúvida, está todo mundo se afogando, não tem muito o que perguntar em termos de prioridade. Primeira coisa, joga a boia. Quer dizer, não adianta imaginar, vamos discutir tal coisa, se essa coisa já não existe mais. Quer dizer, se não for jogado uma boia já, não há mais o que pensar sobre mobilidade através de transporte público. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, não há dúvida nenhuma, é depois de jogar a boia, que nova boia vai aparecer? Quer dizer, qual vai ser o transatlântico que vai passar por ali, onde estão aqueles náufragos todos flutuando em boias e loucos para uma coisa um pouquinho melhor do que isso. E os tubarões por perto também. Quer dizer, então, vamos dizer assim, nós temos que reprojetar o transporte, a mobilidade. E eu diria que aí, reprojetar ouvindo a viabilidade econômica das coisas, mas ouvindo principalmente o desejo, o clamor das ruas. E levando em consideração aquilo que eu falei, de que nós temos aqueles que têm menos recursos e os que têm mais recursos. Se a gente projetar para qualquer um dos dois e ignorar o outro, a solução não vai funcionar. Vai ter que ser, é complicado, mas vai ter que ser desse jeito mesmo. Finalmente, eu acho que incentivar as coisas, as formas urbanas mais interessantes para essa mobilidade e desincentivar aquelas que não são. Porque a questão é a seguinte, vamos fazer uma nova cidade, mas isso é complicado. Quer dizer, a menos que a gente vá fazer uma outra Brasília, que já foi, infelizmente, uma experiência que eu diria mal sucedida, né? Eu diria que o problema de mexer nas cidades vai ter que ser uma coisa assim, incentiva as coisas boas e desincentiva as coisas ruins. Acaba com a maioria dos estacionamentos de rua, é um exemplo, por exemplo, que é uma coisa imediata. Você começa a desincentivar já essa coisa ruim e isso automaticamente incentiva já uma velocidade média mais alta do transporte. Então,
medidas inteligentes. Medidas inteligentes. Talvez seja essa a terceira questão, a coisa mais difícil, a inteligência. Mas inevitavelmente... Você falou numa boia, Cláudio, você falou em boia, eu lembrei, mudando um pouco aquele ditado antigo, depois da tempestade vem a enchente. Acostumava-se falar lá atrás, depois da tempestade vem a bonança. Eu acho que agora, depois dessa tempestade toda vivida com o auge da Covid, não que ela tenha terminado, mas as ondas seguintes possivelmente serão de menos impacto, com a vacina junto, etc. Mas depois dessa tempestade, vem a enchente. Isso tudo vai transbordar e nós vamos ter que tirar todo esse rescaldo para descobrir essas novas formas que você apontou, da cidade, da mobilidade e tudo mais. É uma oportunidade também e nós temos que encará-la de frente. A NTP coordenou agora e acabou de começar a distribuição de um conjunto de 4 matérias que mais ou menos cobrem o que nós discutimos aqui e conversamos aqui, e que foi feito em conjunto por todos os interessados, vamos dizer assim, em relação à mobilidade e ao transporte público, né? Isso está sendo distribuído, já foi distribuído aos partidos, está sendo distribuído aos vereadores, está sendo distribuído à imprensa, a uma série de coisas. Quem quiser é só entrar no site da NTP.org.br, que estão lá à disposição os materiais, que tentam promover perante os candidatos de que o transporte público elege. 2, que o público eleja o transporte público. Então, basicamente, é essa a mensagem que eu quero dar.